É lógico, olha lá. Olha, aniversário do Jonathan, mano. Uma salva de palmas pra ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, John. Muito precioso. Eu brinco com o Jonathan. Muito precioso. Mas hoje é aniversário dele. E é para ficar na lembrança, né, Fernando? Para ficar na nossa lembrança. E eu quero compartilhar com você aqui, eu quero conversar com você. Nosso tempo já está correndo, e saindo daqui ainda eu vou ajudar um pastor amigo lá em Mariporã. E eu quero conversar com você nesses dois capítulos, 16 e 17 de São Mateus, porque aqui nesses dois capítulos, a Bíblia nos revela acerca da igreja Belchior. Essa igreja ressurreta, essa igreja que Jesus prometeu que vai buscar, esta igreja que vai morar com o Senhor na glória, na eternidade. Esta igreja, irmão Roberto, que é chamada de noiva, a noiva de Cristo. Esta igreja. Quando eu digo esta igreja, Isa, você está melhor, filha? Glória a Deus, passou uma semana aí de muita bênção, né? Glória a Deus que você está bem. Essa igreja que eu digo, eu não estou falando simplesmente a igreja local, a comunidade evangélica Pescadores de Almas. Eu estou falando da igreja de Cristo, o corpo ressurreto de Cristo, que é composto pela CEPA, pela Assembleia de Deus, pela Metodista, pela Wesleyana, pela Batista, pela Deus e Amor e tantas outras denominações. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, as pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue de Cristo, a igreja. E no capítulo de número 16 tem uma história maluca, Flávio, muito legal. O versículo de número 13, a Bíblia diz que Jesus ele vai chegando ali nas partes de Cesareia, onde morava Filipe, e Jesus decide trocar uma ideia com seus discípulos. Estão caminhando com Jesus, Thaís, os 12 discípulos. E quando chega em Cesareia, Jesus para um momento assim e fala assim para eles assim: deixa eu falar um assunto com vocês. Estão dizendo aí muitas coisas acerca de mim, Jesus dizendo para eles. E aí Jesus fala assim para eles assim: o que é que estão dizendo acerca do Filho do Homem? O que é que estão falando acerca de Jesus? O que estão dizendo ser o Filho do Homem? Aí, essa comitiva de Jesus começa a discutir ali, começa a dizer: ah, Jesus, uns falam que o Senhor é Elias, outros têm falado que o Senhor é Jeremias, mas a maioria deles tem falado que o Senhor é algum dos profetas por aí, o Senhor é mais um. Aí Jesus olha assim para eles, Guilherme, com muito amor e carinho, e Jesus fala para eles assim: mas tudo bem, eles estão falando tudo isso porque eles não estão convivendo comigo aqui todos os dias, eles não estão aqui no ambiente do culto. Agora vocês que estão aqui, o que é que vocês dizem que sou? Quem sou eu? Eu fico imaginando quando Jesus faz essa pergunta, pensa, o silêncio. E agora? O que não vamos falar? Porque temos visto tantas coisas, ele tem feito tantas coisas. Você viu a multiplicação dos peixes? Você viu a multiplicação da água em vinho? Ele tem curado, o que nós vamos falar? Enquanto eles pensam que vão falar, Pedro, o apóstolo Pedro, que nós conhecemos, até então discípulo de Jesus, ele toma a palavra e ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ô irmão, não sei se você está entendendo. Pensa, estamos aqui conversando, talvez tenha alguém que se destaca entre nós, e de repente ele pergunta quem de fato eu entendo ser ele. Ele diz para mim assim: olha, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu sou aquele que ele disse que enviaria para salvar todos vocês. Pensa
o burburinho que começa a acontecer na equipe. Faça favor, Flávio. E aí, Jesus dá uma notícia para Pedro. Imagine que eu sou o Pedro. Jesus. Que Jesus lindo. E aí, Pedro, ouvindo a Jesus e os discípulos, depois que Pedro tem essa revelação, Jesus olha para ele assim e fala assim: olha, Pedro, você disseste muito bem, porque o que você disse aí agora não foi você quem disse, você foi apenas um instrumento de Deus para dizer, porque quem falou na sua boca foi o próprio Deus, quem te revelou foi o próprio Espírito de Deus. Por conta disto, eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Quero abrir um parênteses aqui. Fica aqui, Fábio. Agora não, Jesus. Quantas vezes Jesus já falou ao seu Espírito? Talvez hoje, nesse domingo, Jesus falou ao seu Espírito. Talvez quando você ouviu um testemunho aqui, esse testemunho ele casou com a sua necessidade, ele completou aquilo que você estava com uma expectativa dentro do seu coração, e você falou: poxa, Jesus realizou na vida do meu irmão, das minhas irmãs, Ele vai fazer na minha também. Sabe o que é isso? É uma revelação do alto, do Espírito de Deus comunicando ao seu Espírito. Isso é bom, não é? Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Agora olha o que acontece. Jesus fala acerca disto, diz para Pedro que está edificando uma igreja. Só que Jesus começa a dizer para eles: olha, eu vou edificar uma igreja. Só que para edificar esta igreja, para deixar essa igreja fininha na régua, eu vou ser judiado. Jesus dizendo para Pedro: eu vou ser maltratado, eu vou ser cuspido, eu vou ser injuriado, vão blasfemar contra mim, vão bater no meu rosto, vão cuspir no meu rosto. Sabe o que Pedro fala para Jesus? A Bíblia diz, se você ler a história, Pedro pega Jesus e fala assim: Jesus, faça favor, mano. Imagine nos dias de hoje. Ei, mano, faça favor, mano. Rapaziada, sem maldade, dá licença aí. Imagine Pedro falando para ele: você está louco, João? Aqui no texto, ó, no capítulo de número 20, no versículo de número 21, Jesus mostra aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém, padecer de muitos anciões e padecer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, Pedro chamou ele em destaque e começou a repreendê-lo, dizendo: repreendê-lo. Você está louco, João? Ninguém vai fazer isso com você não, velho. Você é um cara, mano. Você é um líder. Eu vi que você fez, cara. Aquele dia eu estava no bom barato de tomar um vinho diferente, o vinho acabou e você foi lá e pôs para nós, mano. Você, Jesus, eu vi o dia em que você andou sobre o mar, e eu tava, o Senhor me mandou ir lá, eu fui, velho. Eu e você juntos vamos arrebentar. Ninguém vai fazer isso com você não. Aí sabe o que Jesus fala para Pedro? Jesus falou para Pedro: zarpa, capeta. Você está louco? Você cogita só das coisas do homem, mas não consegue discernir das coisas de Deus. Esse texto está aqui, ó. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Obrigado. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro, para o mesmo que tiver uma revelação: cuidado com aquilo
os seus olhos físicos veem. Cuidado com aquilo que cogitas humanamente. O ser humano, ele tem uma predisposição de agir e andar conforme as circunstâncias. Ele age, ele se move por aquilo que os seus olhos veem. Mas o Espírito de Deus revela coisas inescrutáveis. E é nisto que nós precisamos nos atentar. Nós estamos vivendo dias dificílimos, meus irmãos, dificílimos. Dias terríveis que a Bíblia já testou que viveríamos. Homens incrédulos, homens amantes de si mesmos, homens deturpando e denegrindo o Evangelho de Deus, homens usando-se da palavra de Deus para tentar justificar os seus próprios erros, seus próprios pecados. E por que isto? Porque estão vendo muitos outros homens fazendo. Mas a palavra de Jesus é: para trás de mim, Satanás, porque você cogita só das coisas de homens e não sabe revelar as de Deus. As coisas de Deus ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio em ti, independente da circunstância, independente de que estão falando. Eu creio no poder desta palavra que é viva, verdadeira e fiel. Aleluia, glória a Deus. Os dias vão piorar, irmãos. Vão aparecer gente querendo sinalizar dias de vitória, de bênção, de paz, mas denegrindo a palavra de Deus. Não compre esta informação, porque ela é demoníaca. A palavra de Deus é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus, e é nisto que precisamos esperar e crer. Foi por isso que ele disse para Pedro: tu és Pedro, mas eu sou Jesus. Tu é homem falho, pecador, mas eu posso te restaurar, eu posso te libertar, eu posso fazer você viver constantemente recebendo coisas só do alto, revelações só do alto. Mas você precisa crer em mim, confiar em mim. Agora, no capítulo de número 17, tem um assunto para contextualizar isso que eu estou conversando com os irmãos. Fala da transfiguração. E aqui é mais uma cena, irmão, que para nós crentes é coisa de maluco. Para o incrédulo, então, ele fala que a gente é lunático, e somos mesmo. Olha o que diz no capítulo 17. Fala que depois dessa conversa que Jesus teve com os discípulos, depois que Pedro chamou Jesus à parte e deu uma imprensada nele, né? E aí Jesus falou: sai para lá, Satanás, você está me tirando? Depois de tudo isso, depois de 6 dias, a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Quem que Jesus chamou? Você nunca mais esquecer, lembra daquela música? Pedro, Tiago, Jesus no barquinho. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago e João. E Jesus os leva a um alto monte para orar, que depois ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Quando eles estão lá no monte, eu fico imaginando Jesus, muito simples, nós vemos ali passeando no monte. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João. O que nós vem fazer aqui? Pensa que a gente é ele? Ele fica 40 dias sem comer, mas nós, mano, eu estou com fome agora. Não vejo a hora de acabar a ceia para ir tomar café. Não vejo a hora do pastor servir a ceia para eu sentir o gosto desse pão. Eu fico imaginando. Só que a história nos conta que enquanto eles estão ali, Jesus olha como se olhasse para o céu. E o rosto de Jesus, está no versículo de número 2, no capítulo 17, o rosto de Jesus
transfigurou diante deles. E o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagina isso, irmão. Jesus ali naquele alto monte, e o rosto dele começa como se uns relâmpagos. Já viu aqueles desenhos, aqueles joguinhos do Mortal Kombat, né? Que os caras ficam, né, relampeando. O rosto de Jesus começa a relampear. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João olhando aquilo. Então, você é louco! Eu fico imaginando Pedro, maldita hora que eu fui chamar o chefe para uma conversa. O chefe não é desse mundo, ele não é daqui não. O rosto dele, ei, Tiago, você está vendo, Tiago? Eu fico imaginando, Tiago, não quero nem olhar, cara. Eu fico imaginando João, né? João era um cara mais amoroso. João era um cara do círculo mais íntimo de Jesus, a Bíblia conta. Eu fico imaginando João. Eu imaginava, mas não assim. O rosto dele transfigurou-se. O rosto dele resplandece como o sol, e as suas vestes brancas como uma luz. Pensa, irmão. Esse é o Jesus ao qual nós estamos aqui na presença dele hoje. Amém? Esse é o Jesus. Olha o tamanho do seu poder. Só que não acaba aí. Enquanto isso está acontecendo, eles ficam cheios de temor. Aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí o negócio deu mesmo. Moisés e Elias, irmão, já tinham morrido há muitos anos. Muitos anos. Eram apenas homens notórios e notados pelos judeus. Profetas, representantes da fé. Homens reverenciados pelos judeus. E aí imagina, Pedro, Tiago e João, vendo os caras trocando ideia com Jesus. Como isso? Espiritismo? Morreu e voltou? Como isso? Na hora em que isso acontece, olha que Pedro de novo faz no versículo de número 4. Pedro interrompe aquela cena e diz: ei, Jesus, deixa eu fazer uma, já estou dando várias mancadas, deixa eu fazer uma certa. Se o senhor quiser, a gente pode fazer aqui 3 tendas. A gente faz uma, a primeira é sua, lógico, resplandece o rosto, você é louco? A primeira é sua. Depois a gente faz uma para Moisés. E depois, Maurício, a gente faz uma para Elias também. A gente faz 3 tendas. Esse cara é esperto, né? Por que 3? Pedro, Pedro, Tiago. Você acha, irmão, que quem está resplandecendo o rosto, você acha que quem está nas nuvens conversando, falando de coisas excelentes, quer uma tenda na terra? Mas Pedro, ninja, ele queria uma tenda. Muito bem. Continuando a história, enquanto Pedro fala isso: olha, se quiseres, façamos para ti uma tenda, uma para Moisés, uma para ti, uma para Elias. Estando Pedro ainda a falar, sabe o que acontece? Já não bastasse o rosto transfigurar, as vestes ficarem brancas, Jesus fica como um sol, um clarão. Já não bastasse aparecer Moisés e Elias, mortos há muitos anos. A história conta que uma nuvem toma Jesus. E quando essa nuvem toma Jesus, Pedro e Tiago e João, você é louco, mano. A história conta que uma voz do céu brada. E quando essa voz do céu brada, Pedro, Tiago e João não conseguem. Eles ficam com tanto medo, que eles se jogam de bruços no chão e colocam a cabeça no chão, tipo, né, quando a rota chega aqui no perialto, e vai, mano, mão na cabeça, vai no chão. E os caras, não olha mesmo, cabeça no chão.
Já aconteceu isso com alguém aqui, irmão? Os caras vão embora, você nem sabe quem é os caras. Se era Rota, se era Tático, se era... Tem uns vídeos, né, que às vezes nem é a Rota, é qualquer um, e o cara com tanto medo. Mais ou menos assim. Os três se jogaram de bruços, comendo terra, e a voz disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Enquanto Pedro está dizendo: se quiseres eu faço uma tenda aqui, uma para outra, Deus aparece e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E diz mais: a ele escutai-o. Quem é que a gente tem que escutar? Jesus. Quem é que você tem que escutar? Jesus. A igreja do Senhor Jesus fora edificada sobre Jesus. Então é Jesus que eu e você temos que escutar. São os mandamentos fiéis e verdadeiros de Jesus que precisamos seguir. É a sã doutrina, a palavra de Deus que precisamos acompanhar. É por ela que precisamos ser levados, dirigidos e guiados, não por uma doutrina de homens mentirosa, mas é a doutrina de Jesus. Os homens querem fazer tabernáculos, cavernas, campanas. Os homens querem fazer tendas, mas Jesus, Ele só quer ser glorificado, porque Ele é Deus. Ele não precisa de mais nada, o seu rosto resplandece, o próprio Deus o envolve com uma nuvem. Aleluia. A história nos conta, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: que eles descem do monte, e eu fico imaginando aqueles três caras, Pedro, Tiago e João, atônitos, perplexos. Que nós vimos, esqueceram, irmão, de tudo. Esqueceram Jesus curando cego, esqueceram Jesus curando coxo, esqueceram Jesus libertando endemoniados, esqueceram, se virou fichinha diante do tamanho e poder do Deus que eles viram no monte. Agora Jesus deixou de ser para eles simplesmente um profeta. Agora eles entenderam que aquele era o Filho de Deus. Quando estão descendo do monte, Jesus chama eles e fala assim: ei, não conte a ninguém sobre o que vocês viram aqui, antes que o Filho do Homem seja entregue, seja morto, mas ao terceiro dia ressuscite. O que isso quer dizer para mim e para você? O Filho do Homem já foi entregue, sim ou não? O Filho do Homem já ressuscitou, sim ou não? Ele vive, sim ou não? Tanto é que nós estamos aqui nesse domingo para cear, celebrar isso. O que isso significa, pastor? Agora nós podemos contar. Glória a Deus, aleluia. Agora você pode contar. Agora você pode dizer, porque Ele vive. Agora você pode com fé dizer: Ele não só cura, Ele não só resolve o problema, Ele não só ajeita a situação, Ele é o Filho amado de Deus vivo. É a Ele que eu vou começar a escutar a partir de hoje. É a Ele que eu vou começar a escutar a partir de agora. É a Ele, é nos caminhos dEle, é na direção dEle, é a Ele. O fato é que se você continua lendo a Bíblia, você vai ver sim Pedro negando a Jesus. Você vai ver sim Tiago, no momento em que Jesus fora preso, Tiago e João dispersando com medo de ser preso. Mas depois que Jesus ressuscita, você vai ver Pedro morrendo pela igreja. Você vai ver Pedro constituindo, abrindo a igreja, fazendo-se cumprir a palavra que Deus ministrara sobre a vida dele. Olha, eu te digo que tu és Pedro, ou seja, o pregador do meu evangelho. Sobre mim, Jesus, a igreja está edificada. Você só precisa anunciar. E aí você vê Pedro anunciando. Mas na frente você vê o Tiago anunciando e morrendo pela igreja.
E mais na frente você vê João encerrando os seus dias, escrevendo o Apocalipse, dizendo: fique esperto, ele está voltando. Aleluia. Você está aqui hoje? Amém? Você entende essa palavra? Pedro, Tiago e João é aquilo que faz pano de fundo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo nos dias de hoje na terra. Você precisa entender isso, irmão. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Pastor Floriano, Pastor Belo, me ajuda aqui. Eu quero mais uma vez chamar a sua atenção. O que é que você tem visto de Jesus? Você pode fechar os seus olhos? Irmãos, quando nós tiramos os olhos de Jesus, o que vemos à nossa frente são doutrinas de homens, mentiras. O que nós vemos é o pecado, é a depravação da raça humana, é isso que nós vemos. E isso, de certa forma, acaba minando a nossa fé. Mas eu quero, no nome de Jesus, nesse domingo, encorajar você a olhar para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele é a pedra fundamental da igreja, Ele é a própria pedra, rocha essa inabalável. E é para Jesus que nós precisamos olhar. Então, nesse domingo, enquanto você vai participar do corpo e do sangue de Cristo, eu quero pedir que você renove a sua aliança com Jesus. Eu quero pedir que você fale com Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Diga para Ele: Jesus, eu quero ver o rosto resplandecer. Eu quero ouvir a voz no alto monte. Eu quero, Jesus, eu quero, porque eu sei que o Senhor não é deste mundo. Assim como eu também não sou. Me ajude nisto, Jesus. Enquanto você faz esta oração com sinceridade, eu creio, irmãos, que a atmosfera do ambiente ela muda. E a atmosfera mudando, começa a haver um nível superior de adoração. Aleluia! E Deus quer ser adorado por mim e por você. Ele não quer te ver fazendo coisas para Ele, Ele quer te ver adorando Ele. Amém? O único lugar em que não há adoração, sabe onde é? É no inferno. Por que não há adoração no inferno? Porque Deus não está lá. A Bíblia diz que quem adora ao Senhor é o Espírito. Nós o adoramos em Espírito e em verdade. E quando morre, o que vai ao inferno não é o seu corpo. E o que também vai ao céu não é o seu corpo físico, é o seu espírito. A Bíblia diz que quem soprou o espírito no homem foi quem? Então o homem ele tem uma necessidade de adorar a Deus. Às vezes ele não sabe que é Deus, então ele adora qualquer outra coisa, mas ele tem uma necessidade de adoração. Só que o único lugar em que não dá para adorar a Deus é no inferno, porque Deus não está no inferno. Deus está no
céu. Então, nesse domingo, adore-o no céu, na beleza da tua santidade. Aleluia. Arrependa-se dos seus pecados e fale com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, aqui está o pão, aqui está o suco. Nós queremos consagrar esses alimentos diante do Senhor e queremos servir os meus irmãos. E enquanto servimos, nós queremos dizer: Tu és o Filho amado, Tu és o Filho amado, e nós te amamos, queremos estar contigo. Aleluia. Podeis servir, queridos, por favor.